Meu nome é Reinaldino de Almeida Correia, nasci em Cocojães, nasci numa família muito pobre. O meu pai era o único operário, éramos 8 irmãos e só ele a ganhar o pão. A minha mãe fazia coisas no quintal, adiantar, que ele era chapeleiro, e depois de ir da fábrica íamos nós, ele tinha que arranjar lenha, ia para os matos, tinha aquelas toqueiras grandes, as toqueiras dos pinheiros, dos eucaliptos. Fica uma toqueira que depois tem que se escavar uma cova larga para cortar as raízes, para aproveitar para a lenha. Com aquele pobre passou, e nós também. E para fazer a lenha, não havia fogão, não havia nada, era a lareira só, aquelas panelas antigas de ferro. E então a gente tínhamos que arranjar a lenha e a minha mãe fazia tudo. A minha mãe ia de Oliveira, ia para ganhar alguns tostões, ia ao mercado de Oliveira das Ameias, que são, de lá são 7 km para cada lado. Ia com chamam um açafate, muito grande. Ela era pequenita, mas ainda ficou mais pequena, que ela ia abarrotar com aquilo. Trazia tudo que era para ganhar preços mais cómodos, mais baratos, não é? E fazia aquilo a pé, veja bem, de Oliveira das Ameias, com o carreiro, que aquilo pesava seguramente 2 arrobas, muito peso. E depois também ainda tinha outra coisa, ela ia para os matos apanhar aquela a grinha que lhe chama as agulhas, sabe o que é? Do pinheiro, que é para acender a lareira. Para acender a lareira tinha que ter qualquer coisa que não pegava nas raízes nem nos tocos que saía da toqueira. O meu pai era chapeleiro no A. Henriques Limitado, desde sempre. Era ferreador, acho que se chama a ferrear o chapéu, a formar. Mas havia sempre trabalho, aquilo ali naquele tempo não havia crise, não é como agora. Um operário entrava para uma fábrica e era até não poder mais. Foi um irmão ainda está vivo também, esse foi para chapeleiro, o resto foi tudo sapateiros. E tinha raparigas que não eram, claro, também tinha 4 irmãs, 4 rapazes e 4 raparigas. Tiveram a trabalhar em fábricas, na Fabrinca, era a Fabrinca aqui em São João da Madeira. Havia uma também que trabalhava no A. Henriques, também uma irmã minha também trabalhou lá. E as outras eram mais domésticas. Eles lá tinham que cortar o pelo, ao feltro, não é? Tinham que cortar os pelos, tinham que cortar isso tudo mais. E depois aquilo tem que ir à lixa para ficar lisinho. E depois um ferro quente a passar nas abas, punha o chapéu aberto, com a aba estendida e passava aquele ferro com um paninho em cima, com água molhada para aquilo. E ficava, depois ali começava a formar o chapéu. Em casa vinha do trabalho e ia direito para o campo. Tínhamos um quintal grande, onde íamos todos ajudá-lo. Infelizmente, ele sozinho não podia. Ia para o campo, quando não tinha no campo ia para as toqueiras, só aquilo. Para abrir uma cova de uma toqueira era preciso para aí 2 horas. As toqueiras eram para dar as raízes, para tirar os tacos, depois com um albião e com um machado, a tirar aquelas farpas de madeira para dar lenha para a lareira. E as raízes também serviam. E aquilo dava muito trabalho, mas naquele tempo não havia estudos, fiz a 4ª classe, não havia possibilidades de ir estudar. Até vou dizer uma frase que o professor era colega do meu pai numa banda de música, eu também fui músico, e o professor uma ocasião vai assim, ó Domingos, que era o meu pai, o teu filho devia de estudar, é um crime. Aquele rapaz não ia para os estudos, que eu fiquei distinto,
fiquei aquilo. Pronto, foi. Escrevia muito bem, tinha uma caligrafia que aquilo parecia a máquina. E de maneiras que, ao domingo, ele disse, Alves, eu não posso, sabes que eu não tenho posses, ou não. Tanto é que eu andei a estudar com os livros emprestados. O professor emprestava-me os livros. O meu pai, um braço sozinho, a trabalhar para ganhar o pão para 8 filhos, veja bem. Andaram todos na escola. Todos. Para que me cheguei ao calçado, depois foi como já disse aí, a princípio foi aprender com os meus irmãos, eram mais velhos 15 anos do que eu ia ser aprendiz. Aprendiz, eles trabalhavam e davam coisas para fazer, coisas iniciais, não é? Que qualquer uma criança faz, e fazia. E depois é que a gente vai praticando uns anos ali até sair operário profissional. Eu, por acaso, não esteve muitos anos, esteve para uns 4 ou 5 anos. Depois já na fábrica que estávamos a aprender, o próprio patrão era o nosso patrão. Admitia-nos ao serviço e já começámos a fazer de princípio ao fim os sapatos. Até aqui era aprender, mas depois já era princípio ao fim. Comecei a aprender, foi quando saí da escola, quando foi com meus 17 ou 18 anos. Anteriormente esteve na Hércules, trabalhei lá já artista também, saí lá artista. Artista quer dizer operário completo, já de fazer tudo. Saí e fiquei lá também uns anos, uns 4 ou 5 anos, com os meus irmãos. Depois saímos e fui para a Calçada Ângelo, porque o calçado Hércules era fabrico de homem só, e o Anjo era artigo de senhora. E aquilo era, claro, o artigo de senhora é mais complicado, é mais requinte, tem mais... Aquilo, sempre à volta dos 20, 24, mais ou menos. Cada um fazia tudo a mesma coisa. Davam um par de cortes a cada operário, os aviamentos e aquelas miudezas todas que é preciso para a gente fazer de princípio ao fim o sapato. E cada um fazia a sua coisa. O material vinha em prancha, o couro, chamavam o couro, as solas, as palmilhas, tudo feito à mão. Vinha assim uma prancha grande, vinha arriscado com molde e a gente cortava aquilo. Depois pregava na forma, pregava 2 pregos na forma para segurar e a gente arranteava a palmilha, não saía perfeita porque fica sempre, temos que parar de volta, não é? E depois de pôr a palmilha, começava-se a fazer os aviamentos, os contrafortes, testeiras. Os contrafortes que é a parte de trás do calcanhar, a testeira é a parte a ponteira dos dedos. E faceava-se aquilo tudo à mão, colava-se com cola, metia-se em cima da palmilha que já estava feita, começava-se a pregar, prego por prego, a puxar com uma troquecha. Aquilo dá o seu trabalho. A gente tem que tarear, não puxar mais de um lado nem do outro, senão descentra o corte e fica torto. Tem a troquecha ali a puxar aqui, e a valerinar no outro lado que estava mais, tirava-se e puxava-se mais e a pregar prego por prego. Para pregar um par de sapatos, aquilo levava centenas de pregos, centenas. Eu cheguei a fazer, quando era em senhora, fazia para aí 7 pares ou 8 por dia. Fazia. A senhora é mais fácil de fazer do que o homem. O homem é mais trabalhoso. Para o homem, 2 pares, já se tem que trabalhar muito. Estas pranchas, tem ideia de onde é que elas vinham? Vinham dos armazéns. Quem preparava tem os cortadores, que estão no corte, ao balcão, a cortar o cabedal, com os moldes, e esses é que preparavam o material. Isso já não é sapateiro, isso já é o cortador. Modelador, tem um modelador, tirar modelos, e depois tem o cortador que vai com os moldes é que corta o cabedal para fazer o corte.
Depois vai para gaspear, para a gaspeadeira, e quando o corte está pronto é que vem para nós. Começamos do princípio e até ao fim. Pois aquilo ao fim é tudo, tem que se acabar muito bem acabado, o acabamento que está a trabalhar. Naquele tempo a gente usava a sola de couro e para puxar o brilhar aquilo lixava-se, tinha que se lixar aquilo muito bem lixada, a sola toda. Depois com lixa macia para tirar os riscos, e depois punha-se uma película por cima e depois com pomada a puxar o brilho com as mãos, com as mãos e com pano, a sola, o couro, veja bem, agora vem tudo preparado, não é? A gente. O motivo especial foi por... Tinha uns amigos que trabalhavam lá e primeiramente foi um irmão meu e depois fui eu já era artista e fui logo admitido, calçado Ancha. Estive lá uns anos bons, estive vai 7 ou 8 anos e depois no fim tinha lá um rapaz que era cortador e resolvemos os dois, montámos uma fábrica de calçada reinante. Fui patrão, muitos anos. Saímos os dois de lá. Ele era cortador e eu era sapateiro. Depois viemos trabalhar lá numa lojazita que ele tinha lá em casa. E ele cortava os cortes e dava a gaspear. Havia quem gaspeasse as gaspeadeiras de fora, gaspeavam e depois davam-nos os cortes e a gente fazíamos aquilo. Tinha por aí os meus 30 anos. A mudança é muita, pelo contrário, trabalha-se mais. Eu trabalhava sempre, todos os dias, e à noite ia fazer serão, eu e o meu sócio. Trabalhávamos ao sábado, todo o dia. Cheguei a ter lá 24 empregados, sapateiros e mulheres, gaspeadeiras. Sapateiros é só homens. Sempre homens? Não há mulheres sapateiros. Nessa altura já comprei um balancé que é o que corta, aquela máquina que corta com o molde, os cortantes, um balancé, comprei uma frese, comprei uma máquina de escovadeira para dar o brilho no material e já se fazia assim umas coisitas mais à vontade, não era tudo à mão, não é? Já se facilitava. Em Lisboa vendia para boas casas, para Sapataria, Dedos e Contente. Havia muitas casas que eu vendia calçado. Arranjei um vendedor que já era do próprio Anjo, tinha boa clientela e ele foi-nos também, ajudou-nos muito e meteu-nos nas grandes casas, que o Anjo era uma firma de excelência. Só as grandes casas é que ele vendia. E eu consegui entrar lá nessas casas, por causa do tal empregado que era o viajante. Os modelos compravam-se umas revistas, cada revistas daquilo de moda, e dali se tiravam. Era um modelador nas fábricas. Na minha, quem tirava os moldes era o meu sócio, que ele era cortador. Era ele que tirava os moldes. E eu era a parte de fabrico. Naquela altura havia muito matéria-prima. Era o lado de Cocujães e de São João da Madeira, vendedores que tinham armazéns, ia lá vender. Nós os cortamos bem lá da Canena, lá para baixo. Mas os vendedores é que têm armazéns é que vinham para vender. Até quando? Até aos 60 anos, mais ou menos. Depois resolvemos, fechámos a sapataria, pagámos, coisa cuja não existe, ao pessoal todos os direitos, fizemos as continhas, eles aceitaram livremente,
Porque aquilo para eles foi a sorte grande. Eles dali iam para outros lados. Pois. E levaram umas dezenas boas de contos cada um. E no resto eles fizeram-nos. Gostaram tanto de nós que fizeram uma tainada, como se chama a dizer, uma saiata, pagaram-nos aquilo e andaram ali a pagar 2 ou 3 anos. E depois mantivemos a coisa e então continuou-se a fazer uma data de anos e a gente que pagava. Eles gostavam da gente e nós também tínhamos boas informações deles. Foi sempre, era tudo malta boa. E depois mandámos construir um pavilhão. O pavilhão, já a maior parte foi feita lá no pavilhão. Quando saímos de lá não tinha condições. Um pavilhão. E trabalhámos ali uns anos bons também. E depois então resolvemos fechar. O meu sócio queria se arrumar e eu também. Se tu arrumas, eu também me arrumo e arrumei-me. Deixei de trabalhar dessa altura. Não, estou a mentir. Eu depois, agora que me veio à cabeça, depois havia aqui o calçado Pilar, de São João da Madeira, que era um artigo de senhora, e eu fui para lá trabalhar já com os meus 60 anos. E trabalhei lá, era o condutor que ia levar o calçado aos clientes, e à Maia, a Braga, a Guimarães, a Felgueiras, ia a todo lado. E ele meteu-me lá, estive lá uns anos bons. E foi que ajudou a minha reforma, sabe? Que lá trabalhava-se e ele descontava tudo, descontava horas que a gente trabalhava e tudo mais. E ali é que foi reforçar a minha reformazita, que não era muito grande, e foi que me safou, de resto não. Nós ganhámos umas coroasitas, não é? A gente depois sempre de lá dava uma coisa. Quando fechei esteve um ano em casa sem fazer nada, e foi quando apareceu o tal Pilar a pedir, mandou-me lá chamar se eu queria ir para lá trabalhar. Ele já conhecia que era bom trabalhador, e fui para lá trabalhar. Trabalhei até à data da reforma. Mudou um bocadinho. Mudou. Os direitos mudaram muito. Segurança social, tudo isso. Coisa que naquele tempo, muito fabricante não estava inserido na segurança social, grande. Foi depois, passei o 25 de Abril. Nessa altura ainda era empregado. Nesta altura era no Anjo. Calçado. Era só calçado. Era só calçado. Mas ali já era uma fábrica grande. Grande. Com muita máquina de toda a espécie. Quando eu lá entrei já existia. Já existiam. Ora, tinha os seus especialistas. Eu nunca trabalhei em máquina nenhuma, não é? Trabalhava manualmente à mão, mas o que trabalhei foi na fresa. Comprei, quando tinha fábrica, comprei uma fresa para fresar e eu próprio que fresava. Na escavadeira, nessa coisa toda. Eram portuguesas. Onde é que as comprou? Lembra-se? A São Macau era o que nos vendia mais. Aqui na Arfana. Para mim foi assim, mas muitas máquinas vinham de fora. Quando era para esses fabricantes grandes, vinha de fora. Agora para mim era São Macau. Vendia lá tudo. Havia um período que eu gostei muito, que era o seguinte. Quando era o tempo de apresentar as amostras para ir vender a Lisboa, íamos levar as amostras ao viajante. Onde ia eu, o meu sócio, a minha esposa e a minha esposa. Passava-se ali uns 8 dias, que era... Gostávamos daquilo. Nós íamos vender e elas iam passear. Eles conheciam Lisboa como quando conhecia São João da Madeira. Pá. Esteve lá também a Gaspedeira. Também. Ela, em princípio, quando trabalhava em Gordações, no Calhau, no J. Calhau. Mas depois foi para a minha casa para ajudar para as Gaspadeiras. Quando foi ela já era casada. Teve até final. Depois não teve mais arte nenhuma.
Não, trabalhou nos guarda-sóis e levava para cozer em casa capas, as capas dos guarda-sóis, os panos. Comprei uma máquina e ela fazia aquilo em casa e ajudava. Não. Também dava pouco dinheiro, mas ajudava muito. Máquina de gaspiadeira, das boas. Foi uma coisa que me deu o nome e gostei muito. Fiquei bem visto com os clientes que eu fornecia. Ainda hoje é o dia que eles... Eu agora já não vou, mas cheguei algumas vezes a Lisboa e eles telefonavam, assim, fulano, quando é que vem aqui fazer uma visita? Dá-me assim saudades. Uns 22 anos, mais ou menos. E depois foi quando resolvemos então fechar. Já estávamos assim com uma idade mais avançada. Eu não me interessava ficar, ou ficava um ou outro. Assim, pagávamos ao pessoal. E depois, o pavilhão. Eu comprei a parte ao meu sócio. Meti lá um caseiro. Teve uns anos a receber renda, uns anitos vamos. E depois, quando a minha esposa faleceu, fiz umas partilhas e dei o pavilhão a uma afilhada minha. E ainda está lá alugada com o mesmo caseiro que eu tinha. Músico, fui músico, banda de música, de Cocujães, clarinete. Aprender era em nossa casa. A banda dava clarinetes quando a gente chegava. A gente primeiro aprendia o solfejo, as notas de música. Aprendia o solfejo, depois de saber, o mestre da banda dava um instrumento para adaptar a cada um aquilo que queria. E para mim foi um clarinete. Tem lá 20 e tantos anos.